Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje nós vamos para a sexta parte do sermão do Santíssimo Sacramento do Padre Antônio Vieira. A última parte, a quinta parte, nós falamos sobre o filósofo. Essa sexta parte agora será sobre o político. Mas antes de fazer leitura e comentário, eu gostaria de pedir, se inscrevam no canal, ative as notificações. Na descrição do vídeo eu deixarei o link para os meus cursos, quem tiver interesse. Na área de técnicas de leitura, literatura, né? Dostoiévski e Platão. Então, vocês também estarão ajudando aqui o canal. Bom, a sexta parte sobre o político. Agora, se seguia o político, mas que fique para o fim e entre o seu lugar o diabo, que talvez não seja desacertada essa troca. Tempos houve em que os demônios falavam e o mundo os ouvia. Mas depois que ouvia os políticos, ainda é pior o mundo. O diabo, como soberbo e como ciente que é, dobrada a soberba ou dobrada a inchação, como lhe chamou São Paulo, aqui a citação de 1 Coríntios 1:8, argumenta assim: se os homens comungaram a Cristo no sacramento, foram como Deus. Os homens não podem ser como Deus. Logo, não comungam a Cristo no sacramento. A consequência, diz o diabo, é tão evidente como a minha. A suposição não a podem negar os homens porque é sua. Se os homens comungaram Cristo, foram como Deus. O mesmo texto diz em João 6,58, quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. E que os homens não possam ser como Deus, eu o digo e eu padeço, diz o demônio. Que, se eu não intentara no céu ser como Deus, não pagara hoje este impossível, como estou pagando. Pois se a mim, se a Lúcifer, se a mais nobre de todas as criaturas, é impossível a semelhança do Altíssimo, aí tem uma citação, Isaías 14:14, serei semelhante ao Altíssimo, ao homem vil, feito de barro, como há de ser possível não só a semelhança, mas a transformação que isso quer dizer, ele em mim e eu nele? Crerem os homens essa loucura é não se conhecerem a si, nem nos conhecerem a nós. Nós, ainda que perseguidos, somos anjos, que quem nos pode roubar o lugar não nos pode tirar a natureza. E se o maná, que tanto era menos nobre, se chamou pão dos anjos, o corpo do Filho de Deus, que excede ao maná com infinita nobreza, como há de ser pão de homens? A última parte desse soberbo argumento do demônio responde à razão com a causa de sua mesma saída. Depois que Deus uniu a si a natureza humana e não angélica. Hebreus 2:6, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Adão. Não há que espantar que os homens sejam em tudo preferidos aos anjos. Nesta primeira admiração e neste primeiro assombro se assumiram todos os espantos. E quanto ao impossível de os homens comendo poderem ser como Deus, não argumenta o diabo contra nós, argumenta contra si. O primeiro inventor, ninguém se espante do que digo, o primeiro inventor da traça ou do desenho do ministério da Eucaristia foi o demônio, quando o demônio tentou Eva e disse-lhe, Gênesis 3:5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Comei do pomo vedado, porque no dia em que comerdes ficareis como Deus. Eis aqui o mistério da Eucaristia, não só quanto à substância, senão também quanto aos efeitos. Quanto à substância, porque diz o demônio que está a divindade em um pomo. Quanto aos efeitos, porque diz que comendo o homem há de ficar como Deus. Pois, vem cá, diabo. É uma citação, pela tua boca te julgarei, Lucas 19:22.
Se tu dizes que o homem, comendo, ficará como Deus, e que no pomo daquela árvore está encoberta a divindade, como negas que pode estar encoberta a divindade debaixo das espécies do pão, e que comendo o homem pode ficar como Deus? O que Cristo nos concedeu neste mistério é o que o diabo nos prometeu no paraíso. Fez Cristo verdadeira a mentira do diabo, para que desta maneira o vencer a ele e nos transformar. Perdão, vou ler todo. O que Cristo nos concedeu neste mistério é o que o diabo nos prometeu no paraíso. Fez Cristo verdadeira a mentira do diabo, para que desta maneira o vencer a ele e nos desafrontar a nós. Naquele encontro do paraíso ficou o demônio vencedor e o homem afrontado. Vencedor o demônio porque enganou, afrontado o homem porque foi enganado, despojado, perdido. Pois que remédio para desafrontar o homem e vingar o diabo? O remédio foi fazer Cristo da sua promessa dádiva e de sua tentação sacramento, e assim o fez. Da promessa do demônio fez dádiva, porque nos deu a comer a divindade que ele nos prometera comendo. E fez da sua tentação sacramento, porque consagrou debaixo das espécies de pão o que ele fingira debaixo das aparências do pomo, de sorte que o demônio ficou vencido, porque a sua mentira ficou verdade, e o homem desafrontado, porque o seu engano ficou fé. O que creram nossos primeiros pais no paraíso é o que nós cremos no sacramento. Eles erradamente ao diabo, nós acertadamente a Deus. Daqui se segue que neste mistério nem o diabo pode ser tentador, nem o homem tentado. O diabo não pode ser tentador porque se o diabo me quiser tentar na fé do mistério da Eucaristia, respondo-lhe eu assim: quando tu, diabo, falaste a Eva, ou mentiste, ou disseste a verdade? Se mentiste, não te devo crer, porque quem mentiu, então também mentirá agora. E se falaste a verdade, também não te devo crer, porque se falaste a verdade, pode Deus por divindade naquele pomo. Pode Deus pôr divindade naquele pomo. Pois se Deus pode pôr divindade em um bocado, isso mesmo que tu concedestes é o que eu creio. Vai-te embora, ou na má hora. Também o homem não pode ser tentado, porque se o homem é pensamento de Ruperto, se o homem creu ao diabo quando lhe disse que comendo seria como Deus, como há de deixar de crer em Deus quando lhe diz o mesmo? Principalmente que o diabo dizia não fazia na esfera da onipotência, e o que Cristo diz, sim. A onipotência de Deus, enquanto autor da natureza, tem menor esfera que a mesma onipotência de Deus enquanto autor da graça, porque a onipotência de Deus, enquanto autor da natureza, só pode produzir efeitos naturais, e por virtude natural não podia estar a divindade em um pomo. A onipotência de Deus, enquanto autor da graça, pôde produzir efeitos sobrenaturais, e por virtude sobrenatural pode a divindade estar em um bocado. Pois se os homens foram tão inocentes que creram um impossível ao diabo, por que hão de ser tão irracionais que neguem um possível a Deus? Desengane-se logo o demônio, que neste mistério não só nos não pode vencer, mas nem ainda nos pode tentar, e confesse, obrigado de sua mesma tentação, a verdade daquele velho que, como pai da mentira, tem feito negar os fatos. Vere et cibus, vere et potus. Aqui eu finalizo a sexta parte do Sermão do Santíssimo Sacramento, do Padre Antônio Vieira. Um abraço e até a próxima.